este povo não tem nada a ver com este mundo, não tem nenhuma relação com este mundo, não tem e nunca terá. O cristão, irmãos, ele, irmãos, é um diferente do mundo em seu modo de ser. E Paulo, voltando a Efésios 4, de 1 a 3, Paulo queria que a igreja entendesse isso, de modo digno do teu chamado. Olha, seja um diferente do mundo em seu modo de ser, não igual ao mundo. Este modo por qual foi chamado não é um modo igual ao mundo, mas um modo diferente de viver. Um modo diferente de viver. É preciso, quando falamos que a igreja foi chamada a viver o mesmo modo um para com o outro, diferente, totalmente diferente do mundo, então eu digo, é preciso ter um comportamento digno, honrar este chamado de Deus com qualidades espirituais. Quando pensamos nessas qualidades e olhamos aqui neste texto, no versículo 2, quando Paulo fala qual o modo digno para qual você foi chamado e deve andar, e deve ter compromisso, e deve honrar. Qual é este modo digno por qual você foi chamado? E aí ele fala aqui, qual o modo? Diz o versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, esforçando-nos. Irmãos, a ideia do versículo 2, ela fala da humildade, ela fala da mansidão, do amor, a longanimidade. Agora, que isto aí vai produzir no indivíduo, no cristão, na igreja, o suportar um ao outro. A ideia base do texto é esta. Não podemos esquecer, irmãos, que o amor, ele é e sempre será a força. Uma força que estrutura, que alicerça o indivíduo. Fato. O amor na vida da igreja é algo importante a que possamos viver as outras qualidades espirituais. As outras qualidades espirituais. Quando ele diz, olha, amados irmãos ou igreja, andem com toda a humildade e mansidão, esta humildade e mansidão só será possível andar os que vivem o amor de Deus. Os que vivem o amor de Deus. E quando ele fala aqui humildade e mansidão nessa súplica, ele está dizendo, olha, tenham uma atitude de simplicidade, tenham uma atitude sem arrogância. A humildade não permite a soberba. Esta qualidade, ela vai mostrar em mim e em você, na igreja, uma atitude de simplicidade, uma atitude longe da arrogância, da soberba. Provérbios 16, para contribuir com o texto, Provérbios 16, versículo 19, diz, melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos, do que ter inveja, do que olhar, do que desejar, com os soberbos. Todo arrogante, todo soberbo, todo prepotente é atrevido, é egoísta, é exclusivista e etc. E Paulo sabia que isto não era um andar, não era um comportamento digno ao modo para qual ele foi chamado, a igreja foi chamada. Não, isso não deve nos pertencer. Não podemos, então, agir dessa forma. A humildade está associada à mansidão, e ele é lógico, evidente, que diz isto o texto. Então, o manso sempre agirá com afeto. O manso sempre agirá com doçura. A ideia do manso aqui, esta mansidão, tenha
ele está dizendo para a igreja, olha, ande, tenha um comportamento de modo digno, e eu estou suplicando isto a vocês, eu estou implorando isto a vocês, igreja, mas que este comportamento de vocês, que tem a ver tudo com a simplicidade de vida, mas não esqueçam, esta simplicidade vai levar vocês a uma outra coisa, a ser manso. E esta mansidão significa doçura. Eu não preciso colocar ninguém no meu colo. Só minhas filhas e meus netos. E minhas netas. Nem ninguém é obrigado a isto. Mas eu preciso ser gentil com todos. Eu preciso ser doce com todos. Diferentemente de ser arrogante. Diferentemente de ser soberbo. Diferentemente. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, seja... Então, se você, igreja, é humilde, e se você conseguir chegar a este andar, a este comportamento de humildade e a este comportamento de mansidão, não esqueça, seja longânimo também. O texto está dizendo. Seja paciente também. De Paulo aqui, sobre essa longanimidade, e é esta a ideia real, seja paciente em generosidade. Em generosidade. Tenha paciência com o outro. Um cristão longânimo, ele, sabe, irmãos, ele vive sempre um bem melhor com o outro. E não é para o outro, é com o outro. Essa é a ideia. Porque para o outro eu fiz aqui, dei uma cesta básica, eu fiz aqui uma visita, eu comprei um remédio, pronto, e vira. Não, 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 não. Se o outro está sofrendo, sofra com o outro. Se o outro está com algum tipo de problema, com alguma dificuldade, sinta a dor dele. Viva intensamente a vida do outro. Vivam um bem melhor a cada dia, posso acrescentar, com o outro. Quando isto acontecer, aí iremos suportar. Quando isto acontecer, seremos tolerantes. Quando isto acontecer, sabe, ainda que seja o indesejável, não só o indesejável, mas com o indesejável, muitas vezes, né? Muitas vezes pensam, aquele indivíduo é indesejável. Paulo está dizendo, seja tolerante. Suportem. Tenham essa qualidade espiritual. Sejam tolerantes. Porque qual a força em ser humilde, em ser manso e em ser paciente ou longânimo? Onde é que está a força? Qual a força que vai impulsionar você a isto? O amor. Essa qualidade máxima na vida do cristão. A essência divina. Deus é amor. Então, irmãos, ele diz, olha, suportando-vos uns aos outros em amor.